Vamos falar de emagrecimento, de obesidade. Vamos falar sobre essa forma de se nutrir que leva aos excessos. Eu vou dar 7 motivos pelo qual, na minha visão sistêmica, as pessoas podem levar a esse sobrepeso. E aí, depois, no final, vocês comentem aqui se vocês identificam o motivo pelo qual vocês estão engordando ou estão no sobrepeso e com dificuldade de emagrecimento. Vai muito além de somente nutrição e alimentação. É muito comum pessoas que fazem bariátrica voltar a engordar depois de um tempo, porque elas perdem muito peso, mas o emocional delas não está abastecido o suficiente para lidar com todo aquele excesso de peso que se perdeu, por diversos motivos. Então, vamos olhar para esses 7 pontos, para ver em qual desses, de repente, você se identifica que possa estar acontecendo aí com você. É comum que, às vezes, um irmão que tem um irmão gêmeo que tenha falecido, ou um irmão que falta na família, um aborto da mãe, e aí, para nutrir essa falta, alguém na família desenvolve uma compulsão alimentar, querendo comer por dois. Já que meu irmão não pode se nutrir, eu como por mim e como por ele. É muito comum isso acontecer dentro de um olhar sistêmico. Todo excesso denuncia uma falta, e excesso de nutrição, excesso de alimentação, denuncia que algo falta para esta pessoa. Outra sensação, outro sentimento, segundo aí, é a necessidade de ser visto. Essa pessoa quer ser vista pela família, ela quer ser reconhecida, ela quer ser olhada, mesmo que seja por um ponto negativo dela. Dessa forma, ela será falada, ela será apontada, ela será um movimento de discussão ali da família. Então, ela é um motivo para ser vista pelo outro. Ela tem tanta necessidade de ser vista que ela se abastece disso, fica grande e aí ela pode ser vista pelo seu sistema. Outro que acontece muito é se abastecer pela falta de emoções, sentimentos, mágoas, ressentimentos, raiva, frustração, e a pessoa começa a comer compulsivamente, se abastecendo. Tudo que falta, eu me abasteço de fora para dentro. Então, essa pessoa começa a se nutrir, a comer, comer, comer compulsivamente para abastecer uma falta. A falta do pai, às vezes a falta da mãe, a falta de algo fora, ela vai se abastecer para nutrir aquele espaço, aquele vácuo que ficou na alma dela. E ela tenta abastecer isso com a alimentação. Outro ponto que pode acontecer é o amor interrompido, o amor da mãe. A nutrição está altamente ligada ao amor materno. Então, se nutrir em excesso desse amor da mãe, que em algum momento pode ter sido interrompido. De repente, a mãe morreu, a mãe foi embora, ou a mãe naquele momento não estava disponível para a criança, ela estava muito voltada ao trabalho, ou uma separação, e esse filho desencadeia aí uma compulsão alimentar para suprir a necessidade da falta dessa mãe, ou não pôde mamar no seio materno, né? Essa criança não mamou por algum motivo, e aí ela se abastece dessa alimentação, dessa nutrição, como se ainda ela estivesse mamando, como ela ainda estivesse se nutrindo dessa mãe. Excesso de responsabilidade, quando a pessoa assume muita responsabilidade, às vezes um filho mais velho ou um filho único que precisa assumir muita responsabilidade pela família ou no trabalho, ele precisa se tornar grande para dar conta, para mostrar a autoridade, então ele fica enorme. Ele pode fazer bariátrica, isso e aquilo, e mesmo assim ele sempre vai inflar, ele vai inchar, porque ele precisa estar grande para lidar com tudo aquilo, para o peso que ele carrega, dos excessos que ele carrega ali, de responsabilidade, e precisa demonstrar autoridade. O outro ponto é proteção. É muito comum mulheres, principalmente, que engordam para não serem desejáveis, para que os homens não desejem ela, para que ela não se sinta atraída. Principalmente acontece quando houve abuso. Então, essa mulher, quando teve abuso, a forma que ela tem de se proteger é engordando e não se sentindo atraente, e principalmente nas coxas, né, onde ela vai fazer a proteção ali de qualquer penetração, entrada, para se proteger de abuso sexual ou de ser vista, desejada por homens.
E lealdade. Minha mãe é gorda, eu sou gordo, meu pai é gordo e todo mundo é gordo e eu, para pertencer, também engordo, para que daí eu fico igual a todo mundo, né? Também tem esse movimento que acontece, uma lealdade sistêmica, um amor cego que a gente fala, onde essa pessoa, para estar ali no meio, ela também, ah, minha mãe é gorda, é hereditário, todo mundo na minha família é gorda, e de repente ela tem uma irmã magra, mas ela é gorda porque a minha mãe é gorda, eu não posso ser magra, eu não posso ser bonita, já que minha mãe não pôde também fazer esse movimento. E a mãe tem as questões dela, e em amor cego essa mãe, eu sou como ela, eu faço igual a você, mamãe, e também engorda e fica toda a família bem gordinha, bem fofinha, diante dessa lealdade, desse amor que tem por toda a família em querer ser igual. Esses são alguns, né? São 7 pontos dos motivos que muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer, estão sempre no efeito sanfona, porque elas até conseguem fazer diferente, emagrecem, mas aí vem alguma dessas demandas e ela volta a engordar novamente. Se não olhar para esse motivo pelo qual ela engorda, ela sempre vai efetuar esse efeito sanfona, vai e volta, porque ela precisa voltar para aquilo que ela tem na alma dela como missão, a cumprir com o seu sistema familiar, com as responsabilidades que ela assumiu com aquele clã, com aquele núcleo familiar. Então, aqui vão alguns movimentos. E eu quero saber de você. Me deixa aqui nos comentários qual motivo você identificou pelo qual você não consegue emagrecer ou conhece pessoas que estão acima do peso e que estão exatamente em algum desses movimentos. Qual movimento elas estão fazendo para se manter acima do peso e não conseguir manter um peso ou emagrecer?